esse culto de hoje aos visitantes. Esse culto de hoje é um culto num formato um pouco diferente, a gente chama ele de Café com os Pastores. E a gente tem um tema. E a gente abre o microfone para perguntas sobre esse tema. Mas se você tiver qualquer uma outra pergunta também fora do tema, pode ficar à vontade. E nós buscamos aqui responder. É um momento bem bacana no que diz respeito a essa liberdade que temos aqui dentro, porque é difícil a gente ver isso em outros lugares. Os microfones geralmente ficam só com os pastores, mas nós abrimos aqui e assim nós temos feito igreja. Então fiquem à vontade para fazerem perguntas. Levantem a mão, o Marcelo está ali com o microfone para entregar para vocês. Desculpa, antes de vocês fazerem perguntas, rapidamente, vou pedir para todos baixarem as suas cabeças, fechem seus olhos. Você que é fiel ao reino de Deus, você que é dizimista, ou nesta igreja, ou de alguma outra igreja da qual você faz parte, essa palavra é para você. A palavra de Deus diz em Salmos 18, que o reino de Deus é sobre princípios. Em Salmos 18, o Senhor tem uma palavra para você, dizimista, que é fiel ao reino de Deus. Diz assim: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os princípios do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos e filhas, Senhor, que são fiéis ao teu reino, conforme diz aqui na tua palavra, Senhor. Aqueles que preservam os teus princípios, e o dízimo é um princípio, e essas pessoas entenderam sobre isso. E talvez, Senhor, algumas dessas pessoas estejam passando por algumas necessidades, e assim como o pastor Vitor trouxe a palavra aqui, o Senhor nos convida a fazermos prova de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço que essas pessoas realmente consigam fazer prova de Ti. Porque como a Tua palavra diz, por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro também íntegro. Senhor, mostra a tua fidelidade a essas pessoas, Senhor. Faz multiplicar sobre elas as tuas bênçãos, Senhor. Seja justo como diz aqui na tua palavra, Senhor. A tua palavra diz isso. O Senhor diz isso. A tua justiça está sobre aqueles que se mostram justos e fiéis a ti, Senhor. Deus, venha com o socorro que essas pessoas precisam, Senhor.
e faz sobejar sobre elas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Agora é a hora do fogo. As perguntas difíceis, o pastor Vitor está aqui para responder. Bem difíceis, tá? Vamos começar com aquelas mais cabeludas. Vou até passar o microfone. Vai lá, pode começar. Bom dia. Bom dia. A pergunta é para a pastora Gabi. Boa. Boa, gostei, Bruno. Vai lá. Como podemos confiar no propósito de Deus quando não conseguimos entender a situação que estamos passando? Uau, boa pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que guardar a mente de que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amém. E a situação que a gente passa está diretamente relacionada, é proporcional ao propósito. É dessa forma que eu entendo. Quando nós existe o propósito e nós estamos passando por situações extremamente adversas, difíceis, onde não conseguimos entender Deus, mas como? Tenha certeza, Deus ele é perfeito, então Ele está trabalhando no nosso caráter, Ele está trabalhando no nosso coração, Ele está forjando, né, muitas coisas, o seu caráter, o caráter de Cristo em nós, para que nós possamos de fato viver o propósito. Então, esse processo é importante, ele é necessário. Nesse tempo, a gente tem que estar mais do que nunca se relacionando com Deus, buscando a sua presença, lendo a palavra, se enchendo com a verdade, que é a palavra de Deus. E ela sim, ela vai ser o sustento para que nós possamos chegar do outro lado e viver o propósito da forma que ele tem que ser vivido. Porque se não dá para pular etapa. O Senhor, Ele não passa por cima de etapas. É claro, Ele nos ama e por isso Ele nos leva para os processos. E Alô? Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Parece que abaixou. E nesses processos é onde Ele trabalha e forja e capacita e traz resistência, resiliência para que a gente viva o propósito da melhor forma. Não sei se eu respondi. Bom dia. Vou dar um descanso, vou passar para a filhinha do lado, para o pastor Dani. Nós vemos na história de Jó que, bom, ele passou por tudo que todo mundo já conhece e ele sempre foi muito fiel, obediente, por mais que ele sofresse. E hoje em dia eu vejo que as pessoas leem a história de Jó e só pula para a parte do que Deus retribuirá em dobro. E como ser fiéis no processo, como ter esse coração voltado a Deus independente das circunstâncias e sem olhar para o que Deus vai fazer lá no final, porque Deus está trabalhando no processo, Ele não trabalha só no final. Como ser esse cristão? Eu gostaria assim que todos os cristãos entendessem isso. Primeiro, o final da história a gente já sabe, é vitória. Em Jesus somos vitoriosos. Então, a gente não tem que se preocupar com o fim da história. A gente tem que pensar no processo, como a pastora falou. Há um propósito de Deus em todas as coisas. E se estamos passando por um processo, é nisso que nós temos que manter o nosso foco. O Senhor está trabalhando algo em nós. Provavelmente, alguma fraqueza, alguma deficiência nossa, alguma desatenção nossa, ou nada disso. Ele está apenas trabalhando a nossa fé, a nossa perseverança. Mas, não, pastor, está tudo ok, não estou devendo nada para o reino. Então, o Senhor talvez esteja esticando a sua fé e te fazendo uma pessoa que persevera com mais afinco
para que você se mantenha, né? Hoje, a luta, a dificuldade que você está passando, seja uma preparação para coisas que ainda virão. Amém? O Senhor está trabalhando em nós. Tá? Eu passei por muitas coisas, eu e a pastora, e eu não sabia o que era o valor da fé e da perseverança. Hoje eu começo a entender. Talvez um dia eu esteja no pleno nível que o Senhor espera de mim. Amém? Bom dia, igreja. A minha pergunta vai para o pastor Vitão. Senhorzinho, não queria expor desse jeito, mas está exposto para todo mundo. Tem momentos que a gente está realmente passando pelo mal, né? Pelo menos a nossa visão é o mal. E a gente espera ansiosamente que chegue o momento do bem, o momento bom, o momento que a vitória chegue e todo mundo fica feliz. Mas existe atitudes que a gente pode tomar para antecipar isso, para que o Senhor lembre de nós e antecipe esse bem? Acho que antecipe esse bem, né? Acho que a pergunta já é um pouco estranha no sentido de que precisa ser antecipado, considerando o processo de fé que precisa ser desenvolvido em nós. Será que, se o Senhor acelerar isso, nós estaremos com essa fé forjada de fato para enfrentar aquilo que tem mais à frente? Eu acredito que não. Eu lembro que os processos que eu passei nesses últimos anos, eu estava no lugar e a minha esposa foi atender algumas pessoas e eu fui ler um livro. E eu estava numa situação bem difícil, naqueles dias bem angustiados, assim. E eu estava lendo esse livro e quando eu abri só para continuar da página que eu tinha parado, não nessas palavras, mas falava mais ou menos assim: a fé, ela é desenvolvida não quando o Senhor faz aquilo que nós queremos, muito pelo contrário, ela é desenvolvida quando o Senhor fala não, ou quando o Senhor fala não é o momento. É aí, nessa continuação, ok, o Senhor falou não, mas ainda assim eu não estou entendendo nada do processo, mas ainda assim eu me submeto, não entendendo, eu me submeto. E sei que o Senhor, nesse caso, está trabalhando a minha fé, está criando estrutura em mim. E num tempo como hoje, é bastante importante falar sobre isso, porque o que não se tem é exatamente estrutura. As pessoas estão totalmente querendo as coisas muito mais fáceis, rápidas, fast food. Então nesses processos, eu diria que nem é legal buscar acelerar. O legal é buscar se submeter, porque quem está trabalhando entende mais do que nós, né? O que entendemos. Então, acho que é por aí. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, você me permite, pastor? Existe sim uma maneira da coisa andar mais rápido. É o que o pastor falou agora. Entenda a resposta do pastor. Mais entrega, mais submissão, mais entrega, mais rendição, mais. É ter sempre no coração essa perspectiva. Eu ainda não fui tudo. Eu ainda não fui o tudo que eu posso ir. Eu posso ir mais fundo, eu posso me render mais, eu posso me entregar mais, eu posso me submeter mais. Quando você entra nesse processo, não é que as coisas vão se resolver mais fáceis, mas você começa a entender o trabalhar de Deus mais facilmente. Oi? Isso. Sempre dá para ir mais. Tá? A pergunta, né, que a gente sempre fala, não é por que a gente está passando por isso. Para que a gente está passando por isso. Tá?
Desculpa aí. Não Bom. quis desanimar ninguém, não. A minha pergunta vai para o pastor Dani. A gente vê que em vários lugares as pessoas são ensinadas a agradecer a Deus pela luta a qual está passando. A pessoa às vezes está numa situação catastrófica e as pessoas são ensinadas a agradecer a Deus pela luta. Há um tempo atrás, essa era uma visão minha, hoje em dia isso me incomoda um pouco no meu coração. Eu queria saber qual é o posicionamento do pastor e da nossa igreja em relação a esse tipo de visão. Se você está contente com a luta, Deus vai te dar mais luta. Ele quer atender o desejo do seu coração, não é assim que está na palavra? Não é sobre agradecer sobre a luta, é agradecer sobre os processos de Deus. Eu estou sempre declarando a vitória. Até mudei a letra de uma música bem antiga, que de todos aqui, só o pastor Will conhece. Não é? A música, a letra era assim: vitória Deus dará a mim, eu sei. E aí eu mudei. Então, aí eu mudei essa letra e eu canto: vitória Deus já deu para nós, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus já deu para nós, eu sei. E você não está em casa, mas se você tivesse, você veria constantemente eu sozinho, estou lá cantando essa música, essa letra, glorificando a Deus. Glorificando a Deus, porque, gente, eu não conheço um cristão que sucumbiu em meio às provas. Você ouviu bem isso? Não conheço nenhum. E aí eu vou para a Bíblia. Um passou por 13 anos de prova, de preparação, outro passou por 17 anos. A gente só lê que o cara foi o bacana. Que o cara foi o rei, que o cara foi o governador, que o cara foi não sei o quê, que Paulo foi tremendo. É tudo nessa faixa aí. 13 anos, 17 anos, 13 anos de preparação. Eu não estou dizendo que você vai passar por 13 anos de preparação. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, a nossa perspectiva é a eternidade. Você está achando que está demorando muito? 1 ano? Faz uma conta rápida. Motinha que é bom de matemática. Eternidade menos 1 ano. Quanto tempo é? Eternidade. Eternidade menos 2 anos de luta. Eternidade. A gente precisa entender isso. Deus tem uma matemática maravilhosa. Vamos viver 90, 100 anos? Ok. Se fossem os 90, 100 anos de luta, de preparação, perto da eternidade gloriosa que o Senhor tem para nós, ainda assim seria nada. 100 anos perto da eternidade é nada. Então, glorificamos o Senhor, não pelas lutas. Obrigado, Senhor, que a luta está forte. Obrigado, Senhor, porque olha aquele cara, uma bênção na minha vida. Mas glorifica o Senhor pelo que virá, porque virá. Virá. Ele é um Deus cumpridor de promessas. Amém? Bom dia, igreja. A minha pergunta tem um pouco a ver com a que o irmão fez, né? Só que aqui é o seguinte, por exemplo, em Coríntios, Paulo ele estava falando, num determinado momento, sobre o espinho na carne, né? Que ele tinha algo ali que estava atormentando a vida dele, né? E ele rogou 3 vezes para Deus, e quando o Senhor deu a resposta para ele, ele falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E aí ele disse que ele podia ser feliz tanto na fraqueza quanto nas ofensas. O que você, Vitor, o que você pode falar sobre isso? Bom, ninguém mais nos conhece como o Senhor, né? O apóstolo Paulo teve que ter isso, e isso, de certa forma, foi na vida dele durante todo o seu tempo. Quem sou eu para falar que eu não preciso também de um espinho na carne, né? A gente tem várias tentativas de explicações para dizer o que era isso, mas o fato é que a Bíblia não fala o que é. Porém, quando a gente vê o apóstolo Paulo no todo, no contexto, a gente vê o quanto foi construído na vida dele, acho que tem a ver com o que eu falei agora há pouco, mas o quanto foi construído na vida dele um evangelho que independe de situações e circunstâncias. Então, se a gente falar até de momentos bons da nossa vida, ainda assim nós podemos ter os nossos momentos bons, mas nós estamos num mundo que não tem nada de bom. No sentido de quem é o rei deste reino, né? Então eu acredito que, assim como o apóstolo Paulo, talvez nós também tenhamos situações ou circunstâncias ou coisas em nós que nunca vão acabar. Isso aqui não é para desanimar. Mas quando a gente coloca, igual o pastor Dani falou, quando a gente coloca isso na conta da eternidade, isso é pouco demais. Agora, por outro lado, isso também tem a ver com quanto mais eu estiver em Deus, menos esse espinho na carne vai ser para mim um problema. E existem pessoas, pelo menos olhando no contexto atual, existem pessoas que, se tiver de fato bênção sobre ela, bênçãos de Deus, ao ponto de dizer que tudo vai bem, o fato é que ela vai mais para longe do Senhor. Então, o espinho na carne talvez seja aí uma forma de que Deus fala, cara, eu te amo tanto, que eu vou permitir isso para toda a sua vida, porque eu não quero te perder. Então, se essa é a melhor maneira, ou a única maneira de trazer para mim, ou de manter você em mim, então é isso que eu vou fazer com você. Sabe, o apóstolo Paulo tem as suas questões que não estão na Bíblia, mas ele tem. Então, o que poderia, por exemplo, fazer do apóstolo Paulo alguém que voltasse? É difícil ver isso, eu sei que por tudo que a gente conhece do apóstolo Paulo. Mas quando eu olho que ele tinha um espinho na carne, sendo quem ele é, eu falo, o Senhor conhecia ele mais do que eu. Então, o Senhor não vai colocar algo na vida dele só por colocar. Não, tinha propósito. E na nossa não é diferente. Acho que é isso. E assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? Nossa total dependência em Deus. O reconhecimento do quanto nós dependemos de Deus. Eu lembro uma situação que uma vez eu estava muito abatida e naquele dia eu não estava fazendo parte, não estava servindo na igreja que nós frequentávamos na época. E eu cheguei muito abatida, muito desanimada, tinha chorado muito. E aí eu passei por um corredor e uma pessoa veio e falou, Gabi, você está na intercessão hoje? Eu falei, não, nem pensar, porque eu estava me sentindo péssima. E ela falou, não, porque quando você passou, eu senti algo muito forte se movendo e sendo liberado. E aí, na hora, o Espírito Santo me falou, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós precisamos lembrar do nosso lugar de total dependência. Então, é bem o que o pastor Vitor é isso que ele acabou de responder, a importância, e Deus sabe a necessidade do espinho na carne. Né? Eu lembro que em tantas situações adversas que nós passamos, eu, pastor Dani, nossa casa, e eu lembro que eu falava para o Senhor, se for para
eu deixar de viver tudo que eu tenho vivido contigo, todas as experiências que eu tenho vivido contigo, por mais dolorosas que elas tenham sido, não deixe isso acabar. Porque eu não queria, de forma nenhuma, perder aquele relacionamento e aquilo que eu estava experimentando com o Senhor. Então, glória a Deus por isso. Amém? Posso só bagunçar um pouquinho? Olha lá. Quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem. Olha só essa experiência de Paulo. Muito boa a sua pergunta, viu, Si? Dá para a gente passar um dia inteiro falando sobre isso. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi o espinho na carne. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, vocês não imaginam como. Pastor, ora por mim, a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, principalmente financeira. Vamos orar. Oramos, tal, passou um tempo, o Senhor veio com misericórdia e graça e supriu e superabundou. E foi avassalador a ação de Deus na vida daquela pessoa, daquela família e tal. Aí comprou carrão de marca, porque de marca. Deus está abençoando, vamos lá. Não tenho nada contra. Aí Deus abençoou mais, comprou casa na praia. Show, maravilha. Deus abençoou mais, comprou um iate. Maravilha. Deus abençoou mais, comprou um helicóptero para ir para o iate. Deus abençoou mais, não foi na igreja. Porque eu tenho que desfrutar daquilo que Deus fez. Não, é bênção, é bênção. Deus está me abençoando. Pastor, você não está entendendo. Gente, eu não sou um ignorante. Eu quero sim que todos desfrutem de tudo que Deus tem feito. E vai fazer. Se não for assim, eu nem oraria para que Deus abençoasse. Eu não repreenderia a ação do maligno na vida das pessoas. Mas, dependendo de como está o seu coração, glória a Deus que Ele coloque um espinho na sua carne. Para você jamais esquecer o seu lugar. Não estou falando sobre estar domingo no culto. Não é sobre isso. Entenda isso. Sabe? Aí eu tenho tudo, aí a igreja não é mais prioridade para mim. Por incrível que pareça, gente, não quero aqui ser repetitivo, por incrível que pareça, quanto mais abençoado financeiramente a pessoa é, menos dízimo ela entrega. Dá para entender isso? Se não é ação do maligno? É roubo de Satanás. Tá? Desfrutem de tudo que Deus tem dado para vocês. Por tudo que Ele vai fazer na vida de vocês. Mas nunca esqueçam das prioridades na sua vida. Amém? Olá. Minha pergunta é uma conexão assim sobre 3 assuntos que conversam, eles dialogam. Eu acho importante no final do ano a gente refletir sobre isso. Ponto 1. Não gosto de microfone? Acho que dá para ouvir, né? Tá bem aí? Ah, porque está gravando, ok. Numa época em que todos nós temos visto aquele filme, pelo menos a maioria de nós, imagino, A Forja. Né? Um filme que fala do começo ao fim, você desidrata. Eu, pelo menos de tanto que eu chorei, eu desidratei, né? Quase desidratei. Filme maravilhoso, para quem não assistiu, eu recomendo. E que você vê o que é, biblicamente, o discipulado 1 a 1, né? Como você vê no Novo Testamento, Paulo andando com Silas, nunca andando sozinho. Você vê Paulo andando com Barnabé, fazendo a obra, nunca sozinho.
a mesma Bíblia que fala melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levantará. Cristianismo não é caminhar sozinho, e você não vê só Jesus ensinando no templo, na sinagoga, ou na praça, ou no campo aberto, no coletivo. Há um componente de pessoalidade, de proximidade para o crescimento das almas, para o crescimento das vidas, etc. Então, qual a visão da Igreja Essência? Agora no final do ano, que é um tempo que todos nós refletimos muito, né? Que Deus nos faz pensar sobre o futuro, né? A gente sempre pensa sobre o futuro, mas no final do ano especialmente. Qual a visão da Igreja Essência? Porque eu tenho visto inúmeros irmãos de diversos ministérios dizendo o seguinte: eu sinto muita falta de um grupo pequeno em que eu possa, não um falando, os outros ouvindo, não algo sendo pregado, não um curso, não tudo isso é bom, né? Mas os irmãos falam: eu sinto falta de um discipulado, não para comunhão, não para festa, não para passear, dar risada, comer, isso é bom, mas discipulado efetivamente, porque na minha visão, humildemente, não há como dizer que a Bíblia não aponta isso como algo crucial para qualquer ministério. Esse é o primeiro ponto. Discipulado, um a um, o investimento em discipulado pessoal. Número 2, segundo ponto. Qual a visão da Igreja Essência nesse momento, já completos 4 anos, sobre crescimento? Crescimento não apenas qualitativo, né? Para que os irmãos cresçam rumo ao céu. Não adianta ser um ministério grande, com um monte de gente indo para o inferno. Melhor ser um ministério pequeno, com todo mundo entrando no céu, a gente sabe disso. Mas não existe fidelidade estéril, né? A visão do Evangelho me parece uma visão que naturalmente caminha para um crescimento. Não dá para frear o crescimento. Então, qual a visão da Igreja Essência para um crescimento numérico que vai acontecer e não dá para frear? E o último ponto, tudo isso é um diálogo, como eu disse, peço desculpas, estou me estendendo. Qual a visão da Igreja Essência sobre o ID do Senhor, na medida em que o Novo Testamento aponta de uma forma que não se pode duvidar a necessidade de investir, do ministério, investir tempo no chamado ministerial individual dos membros. Por quê? Explico. A palavra é clara para dizer: todos têm pelo menos um dos cinco ministérios. Todos são chamados, alguns para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos. Ou seja, qual o papel da igreja, seja a Essência, seja qualquer outra, investindo no chamado ministerial de cada um, no crescimento e no envio? Ficou claro? É geral a pergunta. É geral. Obrigado pela pergunta, Ale. Me ajuda a lembrar das 3 perguntas. A primeira sobre discipulado. Nós temos, isso é base da Igreja Essência, e a igreja não abre mão disso. Todas as ações da igreja são pautadas em cima de discipulado. Por exemplo, isso aqui é um discipulado. Entende? A gente precisa, não estou dizendo que é o seu caso, mas a gente precisa evoluir naqueles princípios que a gente ouviu. Eu, por exemplo, ouço há 63 anos. Isto é assim, isto é feito desse jeito, isso funciona de tal forma. O Senhor continua falando conosco e continua nos explicando, nos ensinando. Então, todas as ações que a igreja faz, ela faz sempre partindo de um discipulado. Isso faz sentido como um discipulado? Faz, então vamos fazer. Então, por exemplo, isso aqui é um discipulado. Isso aqui é uma igreja corajosa. Eu nunca vi isso em toda a minha história de igreja. 63 anos dentro de igreja. Eu nunca vi pastores se expondo para responder perguntas. E aqui nós temos um tema, mas como o pastor Vitor falou no começo,
A gente está aqui para responder qualquer pergunta sobre qualquer assunto, né? Então, nós somos assim. Aí nós fazemos lá um curso como o que a gente fez agora sobre a história da igreja. E tem um tempo de interação. Então, isso também é um discipulado, porque a gente não estava falando sobre história, a gente estava falando sobre relacionamento com Deus. O que foi mudando ao longo do tempo sobre relacionamento com Deus. Que tempo a gente está vivendo agora e para onde isso está encaminhando. Entende? Então, em tudo a gente pensa como que a gente vai estender discipulado dentro dessa ação, dentro daquela ação, dentro da outra ação. Por exemplo, teremos o Happy Day no final de semana que vem. Também é pautado em cima de discipulado. Quem participou dos outros sabe. A gente está ali e está todo mundo festejando, e esse é o propósito, mas sempre cola em um, cola no outro, cola no outro, cola no outro. E aí, como está? E aí, o que está acontecendo? Existem estratégias, porque muitas vezes as pessoas, ou algumas pessoas, têm dificuldade, por exemplo, de procurar um pastor para se abrir, para trazer um problema, trazer uma dificuldade. E em meio a um evento como esse, por exemplo, de um Happy Day, é uma oportunidade preciosa. E aí você fica ligado, porque um dos pastores, ou dos irmãos e irmãs da igreja, vão colar em você em algum momento e vão puxar papo. Você acha que ele quer saber da sua vida, especular da sua vida? Não, ele quer discipular você. Entende? Então, isso também é uma ação de discipulado. Fora isso, os pastores estão sempre disponíveis a qualquer dia e horário para atender vocês. Trazendo um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento sobre algo que você está enfrentando. E vou falar, se algum pastor foi procurado nessa casa e não te atendeu, não te deu resposta, vem falar comigo. Tá? Porque pastores aqui não é sobre diplomas pregados em parede. É sobre vida pastoral. É sobre cruz. É sobre sacrifício. Tá? Então, foi bom você ter falado ali, porque a gente tem pouca oportunidade para falar do que a igreja pensa em fazer. Né? Então, a gente vê tudo isso. Olha só, para mim, expressão maior de discipulado, culto de terça-feira. Sabe como foi o culto da terça passada? Foi maravilhoso, Sá estava aqui. Jones, a Bruna, Eduzão. Sentamos todos aqui, fizemos uma roda. Por coincidência, como Jesus fazia com seus discípulos. Agora, pergunto para vocês, quantas pessoas tinham aqui? E as outras 80 pessoas da Igreja Essência? Ah, pastor, mas eu tinha que isso, eu tinha que ir ali, eu tinha que fazer não sei o quê, tinha que apagar o incêndio na minha casa, eu tinha que pegar um ladrão na rua, eu tinha que... Então, o discipulado, ele não tem que vir de cima para baixo, ele tem que vir de baixo para cima. Não que vocês estão embaixo, não é sobre isso, é sobre a gente buscar. Entende? Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, não é isso, gente. Eu estou esclarecendo que a igreja tem sim essa visão de discipular, mas isso tem que partir das pessoas. Entende isso? Eu sei que, gente, eu sei, é uma terça-feira à noite, eu sei, eu trabalho, eu estudo, eu tenho coisas para resolver, eu sei disso. Mas quando você pensa num discipulado, você tem que passar por cima de algumas coisas.
Entende? É um esforço. Reino dos céus é conquistado à força. O meu esforço, o meu empenho. Tá? Segunda coisa. O que era a segunda coisa? Crescimento. Essa é uma igreja esquisita, de pastores esquisitos. A gente não pensa em fazer absolutamente nada para crescer. Vocês estão aqui, vocês nunca viram o que toda igrejinha que quer virar igrejona faz. Vamos fazer a campanha do não sei o quê. 7 dias você vindo aqui. 20 domingos você vindo aqui. E por aí vai. Como encher a igreja, a gente sabe. De cor e salteado. Já vimos muitas coisas. Mas a gente entende exatamente como você falou, os processos de Deus. A vontade de Deus é que tem aqui 1000 pessoas. Entende? Eu entendo isso que você está falando. Por isso que o que a gente investe? A gente não quer crescer sem que a gente tenha pessoas preparadas para pastorear pessoas e que conservem o DNA da Igreja Essência, a visão da Igreja Essência. Gente, vocês não sabem o quanto é difícil administrar uma igreja com o volume de pessoas que a gente tem. É desafiador. Alguns amigos pastores falam, não, você é doido, isso não dá certo, isso não funciona. Ué, eu confio na palavra de Jesus. O que é ser pastoral? É ir atrás daquela ovelha. Isso é sobre reino. Não é sobre as 99. É sobre aquela ovelha. Tá? Então, nossa visão de crescimento é, Senhor, que se cumpra a tua vontade, Senhor. Senhor, envia as pessoas que o Senhor sabe que precisam ouvir uma palavra de um evangelho puro e verdadeiro. Mas isso é com o Senhor. A nossa parte é estarmos de corações abertos, disponíveis a nos entregarmos a essas pessoas, assim como o Senhor se entregou por nós. Sabe, é muito responsável isso. Nós queremos, sim, que esse lugar esteja cheio. Como está agora? Mas a fé de cada um, a salvação de cada um, é prioridade para nós. Por isso os pastores conversam, discutem muito, temos grupo dos pastores, e a gente briga, rola no chão, de como a gente fazer uma igreja saudável, permanecer saudável, com o coração preservado. Preservado. Amém? Terceira coisa. Sobre o ID, né? Cada um carrega um ministério. Bom, em termos de pregar o evangelho, nós também somos uma igreja missionária. Antes de começar o culto, eu passei várias imagens para a Dudinha. Ela está preparando um vídeo que nós vamos passar aqui no telão, domingo que vem. E vamos deixar no grupo da igreja, para quem não puder estar no culto e quiser ver depois, sobre as ações missionárias que a gente faz na África. Estamos expandindo, estamos vendo crianças antes muçulmanas, hoje, se entregando a Jesus. Falha nossa, porque a gente pouco divulga isso. Porque, gente, a coisa mais fácil é eu pôr aqui nesse telão uma imagem de uma criancinha africana, pé descalço, ramelenta, pedindo ajuda. E aí um monte de gente também vai se ramelentar. E aí eu vou me usar daquilo. Entende como é difícil a gente fazer as coisas? Até para mostrar o que a gente está fazendo, a gente é cauteloso. Prefiro não mostrar, para que eu não seja apelativo.
Mas domingo que vem a gente vai mostrar sim. E sabe, Ale, você tem toda a razão. Todos nós temos que carregar no coração o nosso papel. Se eu conheço algo de maravilhoso, se eu provei algo de maravilhoso, de sublime, eu não vou querer falar para minha família, falar para os meus amigos, falar para os meus vizinhos. Eu não preciso necessariamente, não que seja errado, pelo contrário, mas eu não preciso ir para uma praça pública, subir num caixote e falar. Quem tem esse ministério, ok, faça. Mas a gente tem que pensar no um a um. Quem está do meu lado? É como você tem feito no seu trabalho. Você está cumprindo o ID que o Senhor Jesus nos destinou. É falar para aquele que está do seu lado. Outro dia eu falei para uma pessoa que não está aqui hoje. Eles tentam engravidar, não conseguem, gerando sofrimento, angústia, frustração, dinheiro gasto. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim, fala para ele, adoção. Adoção. Aliás, tem um outro filme, acho que já deve ter saído de cartaz, mas estava até 2, 3 semanas atrás, sobre adoção, sobre a história real de uma cidade que foi transformada por um número absurdo de adoção de crianças. E quando eu estava falando com aquela pessoa, o Espírito Santo falou para mim, fala para ele sobre adoção. Fala para ele que isso não é só sobre filhos. Fala para ele que isso é sobre expansão do reino de Deus. Fala para ele que ele nunca pensou que aquela menina ou aquele menino que ele adotar, eu tenho planos na vida daquela criança. E eu vou levantá-lo como um grande servo, serva de Deus. E milhares de pessoas vão se converter através da vida daquela criança. Mas ele não consegue enxergar isso. Ele só pensa no filho dele indo para a escola. Vocês entendem? Quando a gente fala de eternidade, a gente é chato aqui nessa igreja com isso. É sobre expandir a nossa visão, a nossa percepção de mundo, de extensão do reino de Deus. É sobre isso. Amém? Queria fazer uma pergunta para o pastor Vitor aí. De Vitor para Vitor. Eu fiquei vendo a imagem legal pra caramba que vocês fizeram e fiquei pensando, né? Às vezes o nosso tudo vai mal, ele é muito subjetivo. Eu tô achando que tá tudo vai mal na minha vida, porque, sei lá, eu vi o meu amigo, a foto do Instagram do meu amigo, ela parece aquela árvore cheia de coisa pelo Instagram, e aí eu acho que a minha vida tá igual ao lado esquerdo aqui, tô todo lascado, né? Eu vi a foto do Vitor, ela falou, meu, Vitor tá todo cheio, eu tô aqui, tá tudo vai mal. E a gente hoje, acho que tem muito essa tentação, né? Da nossa ansiedade, a comparação. A minha pergunta como que eu consigo, de repente, identificar que o meu tudo vai mal, na verdade, não é tudo vai mal. Eu estou querendo comparar com uma coisa irreal, né? Com uma coisa de rede social, e entendendo que eu estou nesse lugar de... Eu estou achando que tudo vai mal, estou me olhando como uma árvore seca, mas, na verdade, não é verdade. Como que eu posso, como um cristão, ajustar minha perspectiva, sabe? Então, como que eu consigo identificar... Pô, Vitor, peraí, não tá tudo vai mal, cara. Olha as coisas que Deus tem feito. Entendendo isso, como é que eu posso corrigir essa perspectiva? Mudar a ótica mesmo, né? Isso. Eu acho que o cristianismo talvez seja a resposta disso, né? O cristianismo, obviamente a gente tem ouvido sobre tantos falsos evangelhos, e, por exemplo, as pessoas vão para uma igreja grande, uma igreja super grande, que está bombando e tal. E as pessoas recebem um óculos ali, uma visão para o mundo, que o evangelho... Não recebe um óculos, vendem para ele um óculos. Esse óculos você vai enxergar. Verdade. E aí você começa a olhar tudo
inclusive para a igreja com essa ótica, né? E aí sim você começa a comparar. E aí você, obviamente, vai ter problemas com isso. Agora, como ajustar? Cara, eu acho que o evangelho é a resposta para isso, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Porque a gente pode até, eu não sei nem como as igrejas conseguem ter esse pensamento de que evangelho é quando tudo vai bem. É isso aqui, essa parte. E não consegue considerar o tudo vai mal. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela traz os homens ali, os heróis da fé, ela traz tudo que é homem e mulher. Quem ali teve um processo na sua vida que foi só coisa boa e ok, isso identifica que Deus está com ela, o que Deus é sobre ela. Não é isso. A Bíblia não fala isso. Agora, se a Bíblia não fala isso, porque hoje a gente vai criar um evangelho e olhar para tudo isso, comparar e ainda achar que tem alguma coisa errada? Não tem. Sabe? Então, se a gente pega o evangelho do jeito que ele é, genuíno, né? Eu acho que as igrejas hoje ficam muito longe da palavra, da Bíblia, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos, porque consegue fazer exatamente isso, consegue ter a verdade ali com ela, disponível para ela, ainda mais nós como um povo, uma nação que tem a sua liberdade, consegue ter disponível isso, mas ainda assim começa a ouvir o que o pastor tem a dizer apenas, e não tem a Bíblia como uma referência de fato, sabe? Não, aqui é a verdade, é aqui que eu busco a verdade. E por que não até questionar o pastor? Pastor, você falou algo, eu não entendi, porque quando eu leio aqui, fala totalmente diferente do que você... E aí ele vai falar, e aí você compara ali, sabe? Mas eu acho que a ótica é o evangelho. A ótica é o evangelho. Essa cosmovisão que falam muito, né, na teologia. Qual cosmovisão você está usando hoje para olhar para as suas situações, seja ela momento bem ou momento ruim? O evangelho é totalmente gratidão, né? Sim. Sim, sim. Gratidão. Mas eu vejo que o evangelho cria essa gratidão. Não tem como desvincular, né? Agora, aí que tá. Às vezes as pessoas até consideram o evangelho genuíno, mas o evangelho, ele é o evangelho todo. Ele não é fracionado, ele não é partes do evangelho. Então, quando você pega as melhores partes do evangelho e traz para você e não pega outras que você considera, isso não é cristianismo. E nem é evangelho de fato, sabe? Agora, é o evangelho todo ao homem todo. Então, quando eu também não me coloco nesse evangelho no todo que eu sou, então também vai faltar. Não tem completude aí. E Deus, quando chama, ele chama. Quando ele se entregou com tudo que ele era. E quando ele chama no todo que nós somos. E assim, só gostaria de compartilhar também, porque lembro uma vez que eu estava questionando Deus a respeito da alegria, porque eu não sentia mais essa alegria no coração, a alegria no coração.
E era um dia de muito choro, mais um dia de muito choro, de muita dor. E eu falava, Senhor, eu quero sentir alegria de novo. Eu quero sentir novamente isso no meu coração e me dá uma palavra. Sabe quando você fala, Deus, fala comigo, Deus. E aí eu abri a passagem, ele me deu Abacuque 3:17. E aí eu tive um encontro com Jesus e lá diz, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aquilo ali foi uma virada de chave, assim, porque eu tive um encontro com Jesus, meu coração, eu comecei a pular na sala e ele me encheu de uma alegria que eu falei, é isso, Deus, tem a ver com isso, não tem a ver com circunstância, eu mudei a lente. Não tem a ver com circunstâncias, o lugar que o Senhor está me levando para experimentar é esse lugar, que ainda que não haja o fruto na vide, nem a oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. E eu recebi uma porção de alegria. Foi algo assim extraordinário. Eu lembro que o Dani chegou, falou, o que aconteceu? Alguma notícia boa? Eu, excelente. Ainda que não haja o fruto na vide, nem a oliveira minta, ainda assim me alegrarei no Senhor, no meu Deus. E é mudar a ótica, a maneira como você vê, com qual perspectiva você enxerga as circunstâncias da vida. E tudo isso vale muito a pena. E não, já me alongando, só mais uma situação que o Espírito Santo me trouxe pela manhã para eu falar para vocês. É a outra passagem também que me marcou muito, que está em Filipenses 4:12. É interessante quando a gente fala uma passagem, uma palavra que te marca. É diferente de uma palavra que você te marca e você passa a viver e experimentar. Porque muda, né? A chave vira quando aquela palavra passa a ser verdade e realidade na sua vida. E eu lembro, o Dani estava na África numa missão e também eram tempos bastante desafiadores para nós. E eu estava no estacionamento do supermercado e estava com muito pouco recurso para entrar no supermercado. E aí eu estava ali me alegrando e intercedendo por ele nessa viagem missionária. Eu amo o estacionamento do supermercado, Deus. Eu fico algumas horas, assim. Agora eu estou ficando menos porque está perigoso, né? Mas eu lembro que naquele momento o Senhor me deu uma palavra em Filipenses 4:12, que também é bastante conhecida, que é o apóstolo Paulo diz, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí eu falei, uau, eu estava ali, eu não estava triste naquele momento, mas eu estava vivendo uma verdade, uma convicção, experimentando, Deus, eu não tenho muito para entrar nesse supermercado, mas é tão incrível poder experimentar de fato o que é viver a tua palavra, que eu sei o que é ter pouco, viver com pouco, e eu também sei o que é viver com muito, independente da situação. Eu sinto meu coração alegre, em paz. Os processos, como foi a primeira pergunta do Bruno, os processos para viver o propósito, eles nos levam a experimentar esse lugar aqui, de saber o que é viver com muito e de saber o que é viver com pouco. E mesmo que não haja o fruto na vide, nós temos a alegria que está no Senhor, com o coração cheio de gratidão. E essa árvore fala muito, representou a hora que eu vi, mexeu comigo, eu lembrei dessas passagens. E isso está disponível para todos nós. Amém? Alguém mais? Eu, pastora. Vai, Cris. Eu vou sair um pouquinho do tema, é uma curiosidade.
No caso, como que a igreja explica para as crianças a respeito do Papai Noel aqui na igreja, assim, para eu saber? Porque, por exemplo, a gente fala do nascimento de Jesus, por isso que a gente comemora o Natal. Mas as crianças que estão na escola, né, tem as festinhas, e nós, como os únicos cristãos da nossa família, e recentes ainda, como que a gente também explica para as crianças na nossa casa, na nossa família, como a gente lida, né, com essa situação? Aqui na igreja nós ensinamos as crianças, existe a figura do Papai Noel, né, uma imagem, algo que foi celebrado e é criado, mas vinculado que como se ele trouxesse todos os presentes. Então a esperança é colocada na figura de um Papai Noel. O que nós ensinamos é que tudo vem de Deus. Então Jesus é quem vai nos trazer, Jesus é quem vai dar o presente e o que de fato representa o Natal. Porque não está associado a ganhar presentes, mas o que se celebra no Natal, que de fato é o nascimento de Jesus Cristo. Então nós tentamos conduzir para esse lado com essa questão as crianças. Ok, está lá, mas não vem do Papai Noel. Tudo vem de Deus. E o Natal é para celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente não tem aqui imagem, nem Papai Noel, nada disso. É tudo voltado para Jesus, para a celebração do nascimento de Jesus. Só isso. Eu acho que dá para abordar dessa forma. Se quiser, a gente tem até um material, depois eu posso te passar para você se preparar para falar, porque com as crianças que não conhecem, fica mais difícil de entender. Mas no dia 22, o pastor Will vai vir vestido de Papai Noel. Aquele ali. Nós não damos e honra o Edu ao vai Papai vir Noel. como ajudante do Papai Noel, o Edu. Nós não damos honra ao Papai Noel. Nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Mais alguma pergunta? Nilza. Eu acho que vai fugir um pouquinho aí do tema. Assim, a música evangélica, ela nos toca, né? Por mais que não sabemos da Bíblia, às vezes a gente visita alguma igreja e ela nos toca com a letra dela. Hoje, essa pergunta é por... tanto faz. Hoje, eu estou vendo que a música ela está atingindo o samba, né? As pessoas elas estão fazendo samba gospel. Eu gostaria de saber qual que é a posição da igreja, Essência, porque muitos devem conhecer o cantor Zeca Pagodinho, né? Ele é da Umbanda, e ele chamou o grupo Chega Mais para Cristo, que canta músicas evangélicas, cristão, e eles gravaram uma música. Assim, aí eu queria saber a posição de vocês. Você quer responder? Não? A Cicinha está falando isso porque eu não gosto de samba. Eu, particularmente, não gosto de samba. Mas não tenho nada contra quem ouve, o Enzo gosta, pagode, sei lá o quê. Então, Cicinha também, tal. Eu oro por misericórdia de Deus sobre eles, tal. Enfim, assim, a gente precisa evoluir no nosso pensamento. Então, nós somos ocidentais. Ok. E quem está lá na Índia? Tem os ritmos deles. Tem aquilo que eles conhecem e são tocados. E uma coisa que é incrível no Espírito Santo é que ele fala conosco na linguagem de cada um, no conhecimento de cada um.
Entende? Então, por exemplo, o Espírito Santo vai falar sobre café da manhã. Para mim, ele vai falar sobre o que eu entendo e habitualmente conheço de café da manhã. Para você, talvez ele vá falar de uma forma diferente. Entende? Então, ritmos, salvo aqueles que são consagrados a outros deuses, né? Você tem entendimento disso. Existem instrumentos, existem ritmos que são consagrados a outros deuses, né? Isso a gente precisa ter clareza, né? Não é entrar numa barca que você não sabe nem o que você está fazendo. Então, isso é um ponto importante. Mas eu não tenho absolutamente nada contra o ritmo de samba e tal. Tenho observações contra ao que você se associa. Então, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus. Eu não vou me associar a uma pessoa que não tem a mesma fé que eu. Entende? Isso é complexo isso. Eu vou me associar a Satanás porque Satanás faz sucesso? Entende? Não estou dizendo que o Zeca Pagodinho é Satanás, não é isso. Entendeu? Não, eu não vou entrar, olha só, eu não vou entrar numa casa de prostituição e me mostrar ali como um adúltero, uma prostituta ou um cliente da casa, dizendo que eu estou ali para evangelizar as pessoas, então eu tenho que me mostrar simpático ou ligado de alguma forma ali, entendeu? O Senhor não precisa disso. Uma das maiores bobagens que eu ouvi na minha vida como cristão foi dito por um pastor. Nós estávamos numa conversa íntima entre homens de Deus e esse pastor veio com a brilhante frase: nossa, eu fico pensando se Jesus tivesse acesso às redes sociais e ao Google, como o ministério dele teria sido muito mais impactante. Isso foi dito por um pastor. Difícil, né? Pelo menos ele se diz pastor. Então, gente, é isso. Aí eu vou... É a mesma coisa que eu falo sobre política. Eu vou na base. O que o Iron Maiden fala? O que eles pensam? No que eles creem? No que cada membro, o vocalista, o guitarrista, ao que eles estão associados? Porque Satanás não é bobo. Ele faz eu ouvir um sonzinho que eu acho que é legal. Por trás daquele sonzinho, tem coisas que estão entrando na minha mente. Então, eu não tenho nada contra o Iron Maiden, mas eu gosto de ouvir Pink Floyd. Eu gosto de ouvir. Até hoje, não ouvi nada que se associasse a coisas ruins. A partir do momento que eu ouvi e me certificarem que aquilo é uma verdade, eu deixo de ouvir, não tenho problema com isso. Entende? Então, é sobre isso. Não sei se ficou claro. Não tenho absolutamente nada contra o samba. Até onde eu sei, é só um ritmo musical. Existem inúmeros ritmos e eu posso gostar e isso não vai ter um problema. Agora, se o Senhor quiser tocar o Zeca Pagodinho, e Ele quer, Ele não precisa que alguém cristão grave uma música com o Zeca Pagodinho para ser. Você entendeu? O Senhor já falou comigo nos dias mais difíceis da minha vida, parando num farol. De chegar uma pessoa que estava pedindo dinheiro e entregar uma palavra de Deus para mim. Não precisou o Google falar comigo. Entende, Nilson? Tá? Graça e misericórdia dele está sobre todos nós. Zeca Pagodinho, qualquer outra pessoa, Iron Maiden. É o que nós cremos. Tá? Tá bom? Gente, finalizamos.
Eu só quero... Ah, você. Não, pode falar, não, pode falar, pode perguntar. Já que vai finalizar então, só voltando no tema, eu gostaria de saber a visão de vocês em relação a como nós mantemos, qual seria também o conselho de vocês, né? Como nós mantemos a nossa mente na visão e não na vista. Ou seja, como nós mantemos a nossa mente no desfecho e não no que está acontecendo no agora. Por quê? Nós olhamos para essa árvore e você não pode dizer que necessariamente só porque está escrito que aqui esse lado que não tem fruto, que está escrito mal, que necessariamente esse lado que é o que está bom, que está ruim a coisa, quer dizer, perdão. Pode ser muito bem ao contrário, porque o inimigo pode usar de artifícios para te colocar numa situação muito boa e você nunca identifica que você precisa, na verdade, de Deus. Então, qual seria o conselho de vocês para manter a nossa mente na visão e não na vista? Eu gosto disso. O cristão não tem ideia profunda sobre uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Para que serve o Espírito Santo de Deus? Ele nos aponta tudo que a gente precisa, que vem de Deus. Esse tema de hoje, na verdade, é para dizer que tudo vai bem. Sempre. Para o cristão, tudo vai bem sempre. Porque está doendo aqui, mas eu sei que tem um propósito por trás disso. Sei que tem um céu inteiro em meu favor. Está trabalhando por mim. Então, está tudo difícil aqui. Uau, glória a Deus, os céus estão trabalhando em meu favor. E aí eu olho para aquela dificuldade e falo, dificuldade, beleza, continua aí. Eu sou do Senhor e eu sei que o meu amanhã está garantido. Não é isso que fala em Romanos 8? Então, sempre tudo vai bem para o cristão. Porque as dificuldades não são o nosso fim. As lutas não são o nosso fim. O nosso fim é vitorioso, vitoriosa. Em Jesus é impossível a pessoa ter Jesus no coração, ter o Espírito Santo, ter relacionamento com o Espírito Santo e sucumbir diante das adversidades. É impossível. É impossível. É sempre tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Até é uma forma de eu profetizar sobre a minha vida. Há poder nas nossas palavras, que sai da nossa boca. Ué, mas estão te comendo aí pelos pés? Tudo vai bem, isso vai passar, eu sei. O céu estão trabalhando em meu favor. Olha lá, ó o barulho que está no céu lá agora, olha lá, ó. Estão correndo para lá e para cá para ver o que vão fazer para resolver a minha dificuldade. Eu consigo ouvir aqui, ó, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e ele me liga aos céus. Ele me tira da terra. Uma coisa que essa igreja começou a falar de um mês para cá, que foi uma revelação do Senhor, é que nós precisamos acessar a uma outra dimensão espiritual, que é a dimensão onde Deus opera. É sair dessa dimensão aqui onde eu vejo, tá ruim, tá péssimo, olha lá, não sei o quê. É começar a enxergar na dimensão que Deus opera. Amém? Somos cidadãos do reino, não somos? Então temos que começar a enxergar a vida nessa perspectiva do reino. E é uma outra dimensão, diferente dessa daqui. Amém? Então, para nós cristãos, tudo vai bem sempre, 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 sempre. Amém? Pastora Gabi quer orar para a gente encerrar o culto. Está aqui me cutucando. Amor, eu quero orar. Glória a Deus.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Que culto maravilhoso, Senhor. Sentimos a sua presença nesse lugar, que privilégio sentir a sua presença, porque sem a sua presença aqui, Senhor, é só uma casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre vem. Obrigada, Senhor, pelos corações que foram ministrados essa manhã pelo Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelas revelações que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela forma como o Senhor se move e nos encontra com um amor extravagante, incomparável. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre revela o seu amor para nós todos os dias. O Senhor tira o peso, o Senhor traz o renovo. O Senhor traz a alegria verdadeira, o Senhor traz esperança para os nossos corações. O Senhor está sempre presente, o Senhor nunca nos deixará. E nós somos gratos a Ti, Deus. Nós honramos o Teu nome. Obrigada por esse tempo de comunhão entre os irmãos, esse tempo de verdade, esse tempo de compartilharmos as nossas experiências, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo e construindo nesta casa. Obrigada por cada vida, por cada família aqui representada. Obrigada porque nós temos a convicção de que o Senhor está encerrando esse ano, levando cada um a entender e compreender e viver o que de fato é a felicidade plena. Obrigada, Senhor, por cada vida e pelas Tuas obras maravilhosas. Despede, Senhor, cada um agora em paz, segurança, que todos possam retornar para suas casas, Senhor, com alegria forjada nos corações, a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Guarda, Senhor, o Teu povo, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se alguém precisar de alguma oração, a gente está aqui na frente, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pelo avanço. Obrigado pela adoração que vocês trouxeram para nós. Amém?